Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC. Olá, estamos de volta com mais um Tem Tempo para Pergunta, o podcast oficial do TDC, gravando a nossa 7ª temporada direto aqui de São Paulo, no TDC Summit São Paulo 2025. E você que já acompanha o nosso podcast sabe que aqui a gente traz as pessoas do TDC para conversar um pouco sobre tecnologia e aqueles assuntos que impactam diretamente a sua carreira. E hoje nós vamos falar um pouco sobre inteligência artificial, mercado de startups, e eu estou aqui com ele, o Gabriel Freitas, que é cofundador do Langflow e arquiteto do Langflow. Seja muito bem-vindo ao Tem Tempo para Pergunta, Gabriel. Obrigado, Júlio. É um prazer enorme estar aqui, poder conversar um pouquinho com você sobre Langflow, sobre a minha história e sobre open source. Que bacana, né? Vamos falar aí sobre muito desse mercado de open source, startups e IA. Mas para começar, já é uma tradição aqui no nosso podcast, Gabriel, eu pegar um pouquinho do teu histórico profissional. Como que você veio parar na tecnologia? Porque a gente sabe que hoje em dia é muito fácil a criança olhar assim e dizer, eu quero ser desenvolvedor de tecnologia, quero trabalhar. Mas há um tempo atrás não era assim, né? Nem todo mundo queria estar. Como que foi? A tecnologia, ela caiu de paraquedas na sua vida ou foi algo que sempre teve lá e você foi atrás do seu sonho? Cara, eu vou tentar resumir a história, mas desde nenezinho eu gostava de jogo de computador. Meu pai me punha pra jogar e tal, o computador era a minha vida. Você tinha computador em casa quando era criança? Sim, mas só jogo, certo? Sim. Isso, eu nasci em 90, né? Sim. E aí tal, a vida foi passando, eu gostava sempre de computador, sempre é o lugar onde eu passava mais tempo. Mas aí um dia, eu era adolescente, eu vi uma apostila de um curso de web design e eu vi um pouco de HTML, eu acho que era. Eu falei, quê? Não quero programar nunca mais, não quero saber disso não. E nunca mais mexi com isso. Então, na época do Te impactou vestibular... negativamente aquele processo. E assim, foi um erro, mas talvez não, né? A vida faz Foi uma os caminhos construção, tortos. faz Isso. os caminhos tortos. Aí, fui no vestibular, não pensei em prestar vestibular de engenharia de computação, nem nada assim. Queria até psicologia ou então publicidade e propaganda. Tava em outra vibe. Porque eu gosto de aprender, eu gosto sabe, não importa o assunto. E aí, acabei fazendo administração, porque quando você não sabe muito, administração aparece o caminho que você fala, pô, eu vou aprender alguma coisa, vou sair de lá sabendo, né? E fui fazer administração na UFO, que é de Uberlândia, né? Federal de Uberlândia. E foi bem difícil de eu formar. Eu passei nas disciplinas tudo, só que fazer o TCC era difícil. Continuei jogando sem parar, não estudava nada, então a vida continuou andando. Eu fui vendedor de cimento Olha só. Meus pais são representantes comercial e aí meu pai me chamou porque ia expandir o negócio ia expandir o negócio e ele falou, você não quer vir aqui não pra gente fazer junto? E aí eu achava que eu era muito ruim, apesar de eu conseguir uns clientes legais lá, mas não estava sentindo que era aquilo, né? E aí eu falei, cara, é o seguinte, nessa época eu estava começando o boom de machine learning, né? Sim. Eu falei, cara, eu quero ser cientista de dados, isso lá para 2018, assim. Tive um monte de problema, depressão e tal, né, antes disso, até chegar no ponto de que eu falei, o que aconteceu para ter dado essa virada é porque eu jubilei no curso de administração. Aí eu falei, tá bom. Eventualmente, falei, vou fazer ciência da computação. Não jubilei de administração, liguei lá para pegar disciplina, não jubilei, fiz o TCC de administração, terminei. Então você é administrador. Sim, terminei, formei. E aí comecei ciência da computação. Mas nesse meio do caminho, tipo assim, a faculdade ajuda, você tá no meio, você tá ali, né, conversando com as pessoas certas e tal, fiz uns cursos legais. Mas veio o GPT-2 em 2019, que é um modelo de linguagem natural que veio antes do ChatGPT, só que ele já era um avanço enorme, né? E eu construí já era revolucionário, né? Sim, eu construí um botzinho no WhatsApp para mostrar para meus amigos, só para eles poderem entender do que estava acontecendo no mundo que ninguém estava vendo, certo? E um amigo meu chegou e falou, cara, eu tenho um amigo que
ele vai gostar disso aí. Posso passar seu celular para ele? Eu falei, pode passar. E era o Rodrigo, que é o meu sócio. Foi meu sócio no Langflow. Aí a gente começou a trabalhar junto, pegando serviços e tal. E assim, e aí eu era ainda muito novo, certo? No ramo, não era bom programador, não era nada disso. De certa forma, assim, o Rodrigo, Tava aprendendo à medida que ia fazendo. Isso. E essa é uma coisa que eu fui muito bom o tempo todo, assim, você me dá um problema, eu não tenho isso, eu não sei fazer, não existe, sabe? Ainda mais com tecnologia, não existe, alguém sabe. Alguém no mundo Se sabe. eu não sei, alguém sabe. Alguém sabe e publicou na internet. E aí, a gente tentando construir produto, né, porque esse serviço não escala. Sim. E estava muito... A empresa ficava muito presa a mim e ao meu serviço, porque eu fui ficando muito rápido, né, em fazer as coisas. A gente teve o iFood foi nosso cliente, teve um monte de empresa legal. E aí a gente chegou e falou, cara, vamos fazer um produto. A gente estava começando a fazer um produto, aí veio a ideia de fazer o Langflow. Sim. Que foi com o LangChain, ChatGPT, aquela boom de 2023. A gente fez e em um mês, assim, e logo já teve muito. O impacto foi muito impacto. Rápido. Sim. Mas assim, a forma como eu caí na tecnologia foi simplesmente era uma paixão que eu tinha de ter esse superpoder, porque programar é um superpoder muito, muito legal, né? Não, e é muito legal você falar dessa sua trajetória, porque eu sinto que tem muita gente, às vezes o jovem, que tá meio perdido mesmo, né? Não tá encontrando e pensando assim, eu tô com 23 anos, acabou minha vida. Não dei certo na faculdade, não sei o que. Cara, você tá só começando. Olha só a sua história, né? Se formou em administração, fez coisa, que nem você falou, teve um processo, ainda tive um processo pessoal difícil, né? De saúde mental, e mesmo assim você encontrou o seu rumo. Então, acho que essa mensagem é muito poderosa, né? Aos 28 anos, né? Comecei a programar com 28. Olha só, e a gente vai chegar lá onde que você tá hoje, é uma coisa muito interessante, que as pessoas poderiam pensar que nunca é tarde, eu acho, para começar, ou para fazer uma virada, ou para ir atrás daquilo que talvez seja o sonho mais concreto, né, que você quer. Isso aí, acho que é a lição que eu peguei, tipo, que eu aprendi, eu falei, cara, se eu precisar mudar de novo, eu acho que ainda dá tempo, hoje ainda dá tempo, sabe? Sim. E assim, você começou, como você falou, a gente começou como serviço, né, e a ideia de escala, né? A gente vive num mercado de escala em que se você não tem escala, você carrega pedra, né? Se você não escalar, você vai carregar pedra sempre. Como que o open source entrou nessa jogada aí para fazer, digamos, para talvez, eu não sei se é uma consequência ou se é só parte da história para chegar num produto no final. Eu queria entender um pouquinho onde que entrou o open source nessa história. Certo. A gente começou como uma interface para o LangChain. E o LangChain é uma biblioteca de código para construir aplicações de inteligência artificial em código, certo? Open source, certo? Aí a gente, tudo que a gente fazia no nosso dia a dia com processamento de linguagem natural, que a gente trabalhava antes como cientista de dados e tal, a coisa que você percebe quando você é um programador é que, caramba, tudo é grátis, sabe? Tudo é open source. Só precisa aprender. A ferramenta que eu mais uso, que vamos dizer assim, Pandas, por exemplo, que me dá acesso a fazer análise de dados e manipulação de dados infinita, é grátis. Aí você vai ver a linguagem processamento de linguagem natural, Space, por exemplo, que a gente usava muito, é grátis. Scikit-learn para machine learning, tudo grátis. Você fala, não, a gente precisa dar de volta de algum jeito. A gente estava até construindo um projeto parecido, que era, na verdade, um fork de um projeto open source, mas aí a gente falou, vamos parar tudo que a gente está fazendo e fazer esse outro. O que é o de verdade. E aí a gente, então vamos. Foi até interessante que no dia seguinte eu acordei e o Rodrigo já tinha conversado com o Otávio, que era um estagiário nosso da época, que depois virou desenvolvedor, e ele já tinha começado a fazer, entendeu? E aí, mas não era só essa parte de dar de volta, né? Porque a gente tem que pensar também que era uma empresa que a gente precisava de dinheiro. Sim, com e certeza. precisava. A gente fala, como que a gente vai ter, vamos dizer assim, essa pegada no mundo? Claro. Como que a gente, porque isso é até uma coisa do Rodrigo, assim, porque eu era um pouco mais imediato pensando, a gente precisa vender alguma coisa porque a gente precisa pagar as contas. Isso. Você estava meio que pensando no cimento.
Né? Talvez é isso. uma lógica assim, ó, eu preciso de um produto, preciso vender, preciso fazer uma carreta aqui de produtos para isso aqui valer a pena. Sim. E o Rodrigo pensando, tipo, tanto que é por isso que eu acho que eu era CTO e ele era CEO. Ele tinha uma visão mais estratégica, uma visão mais até no longo prazo. E o que ele via tem que ser pro mundo. Se a gente falar no Brasil, a gente não vai atacar. O Brasil tá no meio do mundo, então vamos fazer algo pro mundo. Sim. E aí, tem que ser open source, sabe? Porque aí você simplesmente juntou, é claro que juntou um monte de fatores para a gente ter o sucesso que a gente teve. Muito desses fatores é sorte, mas a gente fez um projeto que era baseado no LangChain, então a gente pensou, se o LangChain é open source, é melhor que a gente seja open source também. Claro, para ficar afinado com aquela comunidade, talvez já, né? Para não ter uma barreira com eles. Exatamente. Que a maioria das vezes dos serviços baseados em open source que fecha pensando, vou ganhar dinheiro aqui, a galera diz, aí é bom, aí é fácil, né? Sim. Bonitão, você chega aqui, pega tudo que tem, cria a sua aplicação e aí você não libera pra galera. Mas essa foi, sem dúvida, a estratégia acertada para vocês. Sim, foi. Isso abriu muitas e muitas e muitas portas todo dia, eu diria, assim, sabe? Em 2023 mesmo, assim, a gente, pouquinho depois, o Harrison Chase do LangChain entrou em contato com a gente e fizemos um webinar com eles, então aí já foi legal. Aí logo depois todo mundo já estava mandando mensagem pra gente. Coisas como a OpenAI mandou um e-mail para ele falando, me passa o e-mail do Gabriel porque a gente quer usar o Langflow. Não, a gente quer falar com ele porque um cliente nosso quer usar o Langflow, na verdade Que doido. sabe? Então a gente foi rapidinho, a gente estava na boca do povo, vamos dizer assim, né? A gente tava... Hoje o Langflow ganhou o mundo já, basicamente. Tem concorrente, né? Sim, mas assim, ele já tá muito além da fronteira do Brasil. Sim, isso não tem dúvida nenhuma. A gente tem presença em mais de 200 empresas do Fortune 500, né? Que são as 500 maiores empresas do mundo. Então, isso são só 200. Então, a gente tem muita empresa no Brasil mesmo. Eu conversei com gente aqui na TDC já me mostrou que estão pondo o Langflow em produção. E assim, é legal, eu adoro esse evento aqui, porque tem gente que me conhece. Legal. Isso foi do ano passado, né, em 2024, foi a primeira vez que eu fui reconhecido na rua. Eu falei, cara, que o meu mundo mudou depois que eu vim para o TDC. Mas isso aí, assim, no Brasil, a gente já é o maior repositório do GitHub, se você for pensar em produto, né? Se pensar, isso aqui realmente é um negócio inteiro, né? Por inteiro. Claro. Aqui. A gente já é o maior e que não é uma ferramenta igual... se a gente for pensar em repositórios assim de projeto inteiro mesmo, a gente é o segundo maior, porque o NeoVim é o primeiro e o NeoVim é um padrão de mercado, um dos melhores projetos que existe no mundo, né? Incrível. Mas assim, a gente realmente está com uma presença enorme. Lá no NVIDIA GTC, em São Francisco, sabe, veio gente da Coreia falando para mim, eu vim aqui da Coreia porque eu queria te conhecer. Sabe? Que da hora. Então, muito legal. E aí, olhando um pouco dessa trajetória de vocês, eu me passo um pouco da cabeça do mercado de startups, né? Porque assim, a gente tem uma lógica de mercado hoje, né? Principalmente na tecnologia, que é onde a gente está, né? De pegar uma galera, às vezes, muito jovem, às vezes de baixo conhecimento. Vão cuspindo ideia aí. Muito seed capital, né? Que é muito capital de investimento semente, aquela coisa de vamos disparar para tudo quanto é lado. Aí a gente teve, com a pandemia, uma enxugada meio que generalizada, o dinheiro deu uma sumida, né, por assim. E vocês tiveram uma trajetória bem diferente, porque você já tinha uma empresa, né, você já estava prestando serviço, ganhando dinheiro, e aí você foi atrás do produto, seu produto automaticamente, não automaticamente porque vocês não trabalham, mas no trabalho que vocês fizeram, ele ganhou uma cara de startup, né, de rápida aceleração, de rápido ganho de mercado. O que você acha que foi que aonde, se é que dá para, né, pensar assim, onde que você acha que vocês fizeram diferente que conseguiu dar essa visibilidade pro produto de vocês, como se ele fosse uma startup de uma galera que tá com tempo aí para gastar com isso, né? Um bom ponto. A gente, igual eu falei, é difícil mesmo você assim, falar assim, foi isso, né? As formas que eu vejo são
que a gente teve um timing excelente, Sim. certo? Não existia nenhuma no mundo que era fazia o que a gente fazia. Então, na hora, a gente foi o primeiro, consequentemente... Foi um discovery muito acertado, assim, né? Isso. E junto com, acho que velocidade também, né? Porque a gente tava, vamos dizer assim, a gente tava com um plano de lançar o Langflow e aí testava as coisas e, não, mas isso aqui não tá funcionando, mas isso aqui não tá tão bom e não sei o que. A gente, cada dia que a gente perde, pode a chance de aparecer algum igual a gente. E isso aí foi uma das decisões grandes. Não podia perder o time de jeito nenhum, né? Essa resiliência de botar mercado e vamos apanhar. Tipo isso, vamos apanhar, não tem problema. Que às vezes eu acho que muitos empreendedores ficam lambendo a cria, que nem a gente diz, né? Ficam lá, não, mas não tá bom ainda. Não, mas não tá. Eu tô em alfa, não tô em beta. Acho que isso atrapalha bastante, né? Esse desenvolvimento. Exatamente. E aí a gente tomar essa decisão e falar, vamos assim mesmo, e a gente arruma depois, não preocupa. A gente não tá falando para ninguém que a gente está resolvendo todos os problemas do mundo. Então a gente não precisa resolver os problemas do mundo. Sim. Só vamos pôr pro mundo e o mundo vai falar, né? Então, essa parte do timing foi excelente, a parte da open source foi muito bom e olhar pro mundo mesmo, então, pensando até em pessoas com quem a gente falava, contatos com empresas e coisas do tipo que vinham de fora e não só do Brasil, entendeu? Tipo assim, a gente conseguiu realmente clientes porque a gente não tinha uma força de venda, certo? Então, todo mundo que pagou alguma coisa pra gente depois do Langflow, foi eles que mandaram e-mail pra gente. Sim. Porque o poder do open source, acho que é um pouco disso, sabe? Sim. Porque tem muito mais gente olhando pro seu projeto do que você imagina. Claro. Ao invés de vender uma coisa fechada que fica... É você que tem que ir lá bater na porta, né? Isso, e aí tem que mostrar e tal. E a galera tinha domínio de inglês, todo mundo na empresa? Sim. Isso foi um fator que foi preponderante, assim, para poder segurar essa demanda, porque começou muito contato, né? E aí começa a vir, às vezes, dependendo se você não domina, os caras vêm com uma historinha te contando, assim, não, vem aqui que tá, e quando você entra numa fria. Sim. Tem essa possibilidade. Na real, a gente fugiu de várias frias, mas o Rodrigo e eu, a gente dominava. O Rodrigo já trabalhava para uma empresa no exterior, eu trabalhava para essa mesma empresa como cientista de dados, então a gente tinha o inglês no dia a dia. Né? E inglês para mim sempre foi, até os 28 anos de idade, inglês, eu considerava que inglês era a única coisa que eu sabia. Entendeu? Eu falo assim, eu sou bom em alguma coisa. Alguma coisa em inglês. Entendeu? Então aí foi, tipo, não é nada demais pra mim. Eu penso mais em inglês do que em português. O resto do time, eles eram mais novos e tal, eles tinham uma educação de inglês, mas não tinha a prática. E a prática é uma coisa que vem com o tempo. No dia a dia, no impacto que aquela revolução interna de vocês estava ocasionando, né, com eles, né? Isso, porque era tudo em inglês, né? Tipo, você vai trabalhar para o mundo, você não pode trabalhar em outra chave que não essa, né? Exatamente. E aí, mas foi muito bom, isso aí com certeza ajudou para ter até para suporte na comunidade, para o pessoal conseguir realmente ajudar. Porque erro de escrita também não é o fim do mundo, sabe? Desde que você consiga passar a mensagem que você está querendo passar ali, eu acho que as coisas vão se ajeitando. Já com o tempo você acaba ficando com prática, né? Sim. Talvez o grande lance que você falou, né? Escapar um pouquinho das frias, né? Porque deve aparecer, porque quando você vai... quando você está na crista da onda e você começa a aparecer muito, deve aparecer muitas propostas, né? Sim, apareceram diversas propostas. A gente teve, vamos dizer, uma mentoria de uns amigos nossos. Legal. E senão a gente teria ficado com os olhos brilhando, porque veio empresa, assim, que a gente sonhava em falar com alguém que trabalha lá, ainda mais alguém que eles querer vir investir na gente. E aí a gente... Vamos. Mas legal essa consciência de vocês, porque tem muito empreendedor que quando acerta, e não é fácil acertar, né? Tipo assim, poxa, acertei. E aí ele não quer ouvir ninguém mais. Porque ele diz assim, eu acertei, e você falou, não, a gente fez uma mentoria, a gente ainda estava ouvindo. Isso deve ter um impacto importantíssimo na jornada, né? Sim, fez a gente não aceitar as propostas que a gente viu, porque basicamente a gente estava a gente não tinha um plano, a gente não era uma empresa madura, então os caras podiam aproveitar disso, né? Claro. Entendeu? A gente estava aprendendo enquanto estava fazendo muita coisa.
E é enquanto construir o projeto. Então você pensa que, ao mesmo, por exemplo, o Rodrigo, que a partir de certo momento a gente decidiu, acho que foi até uma decisão dele, de pegar e falar, ó, é o seguinte, Gabriel, foca no produto, vamos, trabalha, porque eu era muito rápido e fazia as coisas, tipo, quase tudo dependia de mim. E aí ele falou, ó, foca aí que eu pego as reuniões, eu respondo às pessoas, sabe? Então ele, a partir desse momento, a coisa andou muito bem. Sim. Pra mim, né? Mas assim, Porque daí você não precisava se preocupar com essas coisas que acabam sendo interrompendo o teu fluxo ali de trabalho, né? Isso, mas ao mesmo tempo não diminuiu esse serviço, né? Então Sim. o Rodrigo continuou loucamente, reunião atrás de reunião, falando com um monte de gente. Eventualmente, uma dessas reuniões foi a da DataStax. Isso, que era onde eu queria chegar agora, né? Como é que chegou essa daí? Como é que foi esse processo, né? Porque hoje vocês foram comprados pela DataStax, vocês estão dentro da DataStax, né? Sim. Em janeiro do ano passado, por volta de janeiro, não lembro exatamente, eles entraram em contato com a gente, falando, vamos conversar e tal. E aí a gente teve algumas conversas, eles mostraram o plano que eles tinham para nós, para o Langflow e o time do Langflow. E era muito legal, encaixava muito com o que a gente tinha como plano, assim, antes de tudo isso, sabe? Conversamos bastante com eles são uma empresa absurdamente competente. Assim, sinceramente, assim, isso é uma coisa que eu estava na NVIDIA GTC conversando com outras pessoas da empresa, e é impressionante que a visão que todo mundo tem de que todo mundo é muito educado, é muito gentil e profissional. Isso Sabe? faz diferença. Né? Faz muita diferença no dia a dia. Você sabe que você pode contar com as pessoas, elas vão responder de forma adequada. As reuniões elas caminham de forma organizada, sabe? E com um profissionalismo inacreditável, sabe? E aí, nessa conversa, a gente falou, cara, vai dar certo. A gente, pensando assim pro nosso lado, né? A gente vai estar com um pé lá em São Francisco, né, a DataStax, um dos headquarters era de Santa Clara, né, que é ali no Vale do Silício. Então, pertinho, dá para ir a pé para a NVIDIA, do prédio deles, entendeu? Então, tipo, vai ser bom, sabe? E pensando que eles queriam o Langflow, pelo time do Langflow, pela comunidade que a gente cresceu, que a gente construiu, e pelo nosso espírito, entendeu? Então, eles lutam até hoje para não ter tanta influência da DataStax e do resto dos produtos e tal, em cima do Langflow, porque eles querem que a gente mantenha a nossa essência. É quase uma célula independente dentro de uma estrutura maior, hoje, Sim. dentro da DataStax. E qual que é o papel do Langflow hoje nesse conjunto aí, né? Porque provavelmente vocês devem ter posicionado o produto numa nova lógica de mercado, dado que agora vocês são parte, e até para você explicar um pouquinho, porque a gente tem no podcast aqui todos os níveis de pessoas, porque eu sou designer, por exemplo, tem a galera de design, tem a galera de humano, e o que efetivamente é a entrega, né? O que é o entregável do Langflow no final e como é que ele se posiciona hoje na DataStax? Certo. O Langflow, ele uma das propostas, né, até quando a gente foi adquirido, é que ele seria agnóstico, certo? Então, ele é uma ferramenta open source que qualquer pessoa no mundo pode usar e ele entrega um jeito fácil de você construir aplicações de inteligência artificial. Certo. A DataStax já tem feito já estava fazendo movimentos na época para ir em direção da IA generativa, Sim. atender esse mercado, entender mais, aproximar mais, né? Tanto que, um pouco antes acho que no ano anterior ao Langflow, eles desenvolveram o AstraDB, que é um banco vetorial, em cima do Cassandra. Ou seja, é um banco híbrido, né, na verdade. Sim. Porque ele funciona como um banco normal também, mas ele tem um banco vetorial. Então, assim, o Langflow tem um monte de bancos vetoriais, uma lista de bancos vetoriais, integrações com vários, né? E eu, como, né, uma pessoa que trabalha no Langflow open source, trabalha para a comunidade e tal, a gente luta para que todos eles tenham o mesmo tratamento dentro do Langflow. Sim. Então, se você vê, até mesmo se você entrar no Astra, que é a plataforma, né, de banco de dados como serviço da DataStax,
você vai ver que você consegue entrar lá dentro do Langflow, que tem um preview técnico lá, e continua tendo todos os bancos de dados lá. Porque Não foi removido e privilegiado só o Astra agora. Isso, exatamente. Só que a integração com o Astra é muito mais Se estreita. vocês trabalham juntos, agora fica mais fácil, né? Exatamente. Mas a gente... aí a DataStax, ela ganhou uma coisa que o Langflow traz, um jeito fácil de explicar conceitos complexos, certo? Isso eu ouço quase todo mundo falar. Principalmente pessoa que às vezes é vendedor ou tem que conversar com pessoas, com públicos diferentes, diversos, certo? Eles têm... Gente que tá na borda, que não tá ali dentro da parte técnica, né? Exatamente. Você consegue fazer a conexão entre o desenvolvedor e o não desenvolvedor. Entendeu? O desenvolvedor, não, beleza, eu entro no código, eu vejo, eu mudo, eu faço o que eu quiser. Na hora que ele fecha o código, a pessoa que não é desenvolvedor consegue olhar e falar, entendi, é isso que isso faz. Consegue abstrair bem os problemas. E aí, isso aí, assim, vamos dizer assim, é uma ajuda indireta, né, que o Langflow traz para o Astra, porque os vendedores conseguem abrir muito mais portas com o Langflow. Mas, assim, a gente oferece suporte do Langflow. Legal. Porque é uma coisa que muita gente estava pedindo. Um serviço dentro da estrutura de vocês, Sim, basicamente. Isso é um time em Uberlândia, o nível... Aqui no Brasil mesmo. Sim, senta atrás de mim. Então, assim, tem Se precisar, só dá um grito. Exatamente. Gabriel, tem um negócio aqui que eu não sei que o cara tá perguntando. Exatamente. Então, o melhor suporte que poderia ter Sim. sou eu. Eu e o time de desenvolvimento, né? Legal. E aí... E a gente ainda está explorando como que fazer o Langflow, como que a gente vai oferecer o Langflow, uma melhoria do Langflow para clientes mesmo, para pessoas Sim. que desejam ter uma experiência um pouco diferente do que o open source oferece, né? Bacana, bacana. E aí, no caso, dentro da DataStax, ele não é um produto ainda, pelo que você está me dizendo. Ele é só... Ele foi, digamos assim, ele está sendo suportado, basicamente. Sim, ele você consegue usar ele e ver como é que funciona e tal, mas ele não é para você usar ele em produção, qualquer coisa assim. É uma prévia técnica mesmo, né? A gente até tem o Langflow.new, que é um outro site, que ele é para você prototipar. Você vai lá, desenha, fala, não, gostei, resolvi, testa ali, gostei. Aí você exporta e põe no seu Langflow aquilo lá que você desenhou. Mas assim, você não precisa ter o Langflow instalado. Em qualquer lugar você consegue abrir rapidinho. Nossa, então agora, se a pessoa que está ouvindo esse podcast aqui, por exemplo, eu queria testar essa aplicação, Langflow.new, eu consigo ir lá e eu não preciso instalar nada na minha máquina. Exato. Ele não precisa nem ambiente, digamos assim. É tudo online. Exatamente. incrível. .new. NEW. Langflow.new. Então já fica a dica aí pra galera que pode botar inclusive a mão na massa, se quiser, aplicações de IA. Exatamente. A partir desse processo. Incrível, incrível. E isso hoje em dia, né, uma das grandes barreiras da IA, que talvez esteja inclusive até ruindo agora, dado esses movimentos de mercado, entrou aí o R1, né, o modelo novo que consome menos banco de dados, é exatamente conseguir produzir, não produzir até, consumir inteligência artificial sem necessariamente ter que gastar um caminhão de dinheiro ou ter muita infraestrutura. O Langflow encaixa um pouco aí até por ser open source, né? Sim. Esse é o open source, eu acho que é quem vai ganhar essa... eu não acho que é uma corrida, porque eu não acho que tem que ficar competindo nada disso, mas assim, que vai talvez contribuir mais para a gente chegar no ponto onde a gente quer chegar para a inteligência artificial, que é de ter alguma que a gente chama de AGI, né? Ou seja, inteligência artificial generalizada, né? Sim. E o Langflow, eu sinto assim que o ChatGPT ele trouxe para quase todo mundo, certo? A ideia de que inteligência artificial existe, porque as pessoas usam o dia inteiro, usa YouTube, usa o Google, Facebook, etc., mas não tem ideia do que está passando ali por baixo dos panos, o que já estava usando inteligência artificial. De repente, agora faz parte do mundo inteiro. E todo mundo quer participar de algum jeito, certo? E aí, de repente, você fala, pô, mas eu só tenho esse chat? Não tem como fazer mais?
Tem limites ali, né? E Mas, aí, em certa maneira, ele comodizou. Inclusive, até uma pergunta que eu ia te fazer. Se você acha que essa generalização, digamos assim, do que é inteligência artificial, porque se você perguntar para a pessoa que está cuidando da porta aqui do evento e tal, que nunca trabalhou com isso, hoje ele já tem uma ideia do que CGA, uma coisa que há 3 anos atrás era impensável você perguntar para alguém, ele poderia dizer, o que é de comer, de vestir, não sei. Isso impacta positivamente nesse processo que vocês estão trabalhando, que é sem dúvida trabalhar com IA de uma forma muito mais baixo nível no sentido, né, de tecnologia, que baixo nível não é que seja ruim, é que está mais dentro da tecnologia. Isso ajuda, isso atrapalha? Como que você acha? eu acho que ajuda. Para mim, assim, até o Langflow, uma das formas que ele é mais usado é ferramenta interna para empresas. E aí, para que é? Para o pessoal que não é desenvolvedor, não é o pessoal da engenharia. Às vezes também. Sim. Mas você cria uma ponte de, temos aqui o pessoal do financeiro está recebendo um relatório novo, gostaria muito de ter uma inteligência artificial para poder automatizar um processo em cima disso. Ah, não, tem que esperar o backlog do pessoal da engenharia porque não vai dar para fazer e tal. Com o Langflow dá para fazer, você corta mais da metade do tempo fazendo uma coisa que seria difícil e que até mesmo assim, tecnicamente não é trivial, sim, mas que a pessoa pega, estuda um pouquinho, assiste meia dúzia de vídeo no YouTube, beleza, entendi. Assiste uma livezinha que a gente faz live stream direto. Legal. Pega e consegue resolver problema muito mais rápido, né? E sim, eu acho que, assim, isso atualmente, né? Eu não sei se vai continuar assim para sempre, mas a inteligência artificial, o que ela está fazendo agora é isso, sabe? É democratizando o acesso a habilidades muito complexas e muito difíceis. Então, até mesmo para programar, ferramentas que estão ajudando a pessoa a programar, me ajuda a programar porque eu sou programador, mas ajuda quem não é programador também. Entendeu? Claro, claro. Principalmente ela é um enabler de pessoas que não teriam condição nenhuma de lidar, talvez, até com esse tipo de tecnologia, né? Exatamente. E aí você usa a inteligência artificial, você começa a lidar com ela de uma forma muito mais, por assim dizer, natural, né? Da linguagem natural, uma linguagem natural, que é como se eu fosse assim, lava aquela louça ali. Eu posso olhar um vídeo, ver uma técnica, mas não me exige muito do meu raciocínio, do meu desenvolvimento. Beleza, eu entendi aqui como é que é o sabão, como é que é a esponja, como é que é a louça, eu lavo a louça. Mas inteligência artificial, programação, tecnologia, vários layers acima disso, né? Sim. E a inteligência artificial permite que você trate isso como uma coisa mais natural, né? Exatamente. E a tendência é isso ficar cada vez mais natural. Eu estou trabalhando agora, né? Vou dizer agora nesse dia que está gravando, estamos gravando em formas melhores de construir workflows no Langflow e mais assim, que usam inteligência artificial e tal, porque acaba que o Langflow continua sendo uma forma excelente de comunicar os conceitos complexos, mas ele não pode deixar de ter o poder do código e não precisa ser também essa coisa que, a pessoa tem que interagir. Não, a inteligência artificial pode ajudar, vamos pôr para ela poder ajudar, sabe? Porque isso hoje em dia, em tudo quanto é ferramenta, né, que é de programação e a gente se considera uma ferramenta de desenvolvimento mesmo, a gente já está vivendo um mundo diferente, sabe? O programador hoje, em 2025, vive um mundo diferente por causa da inteligência artificial já. E eu diria que é um empenho de esforço e recursos que faz sentido, né? Para isso, né? Porque às vezes eu vejo pessoas, principalmente fora da bolha da tecnologia, que é muito da inteligência artificial para produzir coisas que podem ser produzidas mais fácil e mais rápido com outros recursos do que inteligência artificial e às vezes propagando que é para isso que é inteligência artificial, né? E quando que, na verdade, tem todo esse universo aí para ser ainda explorado, né? Como Sim, ferramenta. Com certeza. E me diz uma coisa, tem uma característica interessante de vocês, que vocês não só criaram um produto, vocês chegaram no mercado, mas vocês construíram uma comunidade em volta desse produto. O que não é uma coisa simples. Eu que trabalho há anos aqui com o TDC, com comunidades e tal, sei que formar comunidades não é uma coisa fácil, é uma coisa difícil. E eu sei que vocês têm já hoje mais de 53 mil estrelas no GitHub. Me conta um pouco desse processo, como que ele foi orgânico, tem
um pulinho do gato ali, um caminho que vocês acharam para encontrar? Como que foi a formação dessa comunidade? Olha, praticamente tudo foi orgânico. É difícil falar tudo porque acho que... Sim. Mas assim, no começo principalmente, a gente era um time muito pequeno, não tinha marketing, não tinha designer. A gente vivia de... Nossa, lembrou de fazer o tweet do release? Sabe? Então... Então agora eu vou lá fazer. Ah, não, eu postei 2 horas da manhã. Ah, não, então tá. Galera, todo mundo vai ver. Sabe, essas coisas assim, não tinha nada, não otimizava nada, a gente não sabia nada. Mas foi muito legal. E dava Sim. certo até. Às vezes a gente postava no horário errado e dava mais certo do que na hora que a gente... Porque... Você tem umas loucuras assim, né? porque às vezes era o pessoal da China que tava vendo, Sim. entendeu? Então, tipo, foi bem interessante. Mas foi muito de atenção, o que eu sentia, né? Pensando, Gabriel, a minha interação com a comunidade, eu via... eu tava o tempo todo olhando todos os lugares, o Discord, o nosso Discord, né, de servidor, Discord de outras empresas, para saber se eles falavam do Langflow, o Twitter, Sim. tudo, para tentar falar. Se eu via alguém falando do Langflow, eu Tô falava, lá. Tô aqui, tudo bem? Como é que você tá? Precisando de ajuda? Não sei o quê. Isso aí, acho que é uma coisa que é muito de pouquinho em pouquinho, e no final das contas você vê alguém que chega e elogia e fala, eu tô aqui porque o pessoal, eu venho aqui, o povo me responde. A consistência na dedicação que vocês tinham na comunidade, né? Isso. E aí, depois com a aquisição da DataStax, aí a gente tinha um time de marketing legal e a gente tem um time de design legal. Eu acho que os dois influenciaram muito, certo? Sim. A gente... Foi aí que deu, digamos, a curva empinou. Sim. A gente, tanto quanto a visibilidade que a gente ganhou, né, de estar... assim, por exemplo, agora estamos aqui no TDC, a gente não estaria aqui porque a gente não ia ter dinheiro. Claro. Para participar, comprar um booth ou qualquer coisa aqui assim. Então, isso aí, pronto, agora ganha visibilidade dessa forma, eventos, coisas assim, dev relations, né, que são as pessoas, são times que focam em ir em eventos para espalhar a palavra. Mostrar aquela tecnologia, né? Isso. E a gente também fez competições. Então, a gente fez uma competição aqui no Brasil ano passado, por volta de agosto, que a gente deu um prêmio, muitos reais em prêmio, acho que foi 50 mil reais em prêmios. Que legal. E teve gente que conseguiu emprego por causa do Langflow, por causa da competição. Que massa. Isso é incrível. Sim, foi sensacional. Era cada semana, cada etapa, você via o pessoal fazendo conteúdo legal, você via pessoas conversando lá no Discord, tentando, tirando dúvida, como é que faz isso, como é que faz aquilo, criando projetos interessantíssimos. O primeiro lugar, que chamava Style Flow, né, eles fizeram uma plataforma que você põe a sua foto, aí ele pega e fala, por exemplo, a paleta de cor que seria interessante você usar, mostra um catálogo de roupa, você escolhe qual roupa que você quer. Monta o look da pessoa. Monta o look da pessoa. Eles até conseguiram, tem uns parceiros nossos que chama Namastex Labs, eles conseguiram um emprego com eles. Estão trabalhando com eles agora por causa disso também. E um monte de outras pessoas têm histórias legais assim, né? E isso aí foi muito bom para a gente melhorar a nossa comunidade no Brasil, porque tem esse ponto. A gente não era conhecido muito no Brasil, porque a gente atacou o mundo inteiro. Então, o mundo andou mais rápido que o Brasil, né? Porque no Brasil, o inglês ainda é uma barreira. Né? Então, quando você começa a trabalhar em inglês, mais fácil você ser reconhecido fora do que aqui. Isso. Mesmo tem desenvolvedor muito cascudo que não domina inglês. Ele fala, eu li um negócio, mas não entendi muito bem e foi. E aí, mas assim, a gente fazendo essa competição, a gente conseguiu avançar bastante no Brasil, e a gente pedia que as pessoas dessem estrela no GitHub na hora que elas fossem cadastrar para a competição, e aí foi indo assim. Então hoje a gente tem uma competição lá na Índia, que também o pessoal dá muita estrela de lá. Na Ásia tem 6 países, eu acho, acontecendo outra competição, também o pessoal vai dando estrela. Isso aí é uma coisa que, tipo, é orgânico de certa forma, porque eles estão usando o Langflow, certo? Para fazer a competição, para avançar na carreira deles. E assim, eu acho que o resto é realmente pelo... Atenção. É orgânico mesmo, pela atenção. A atenção que vocês dão. Por exemplo, em dezembro deste ano,
eu recebi uma mensagem no LinkedIn e era o pessoal da NVIDIA querendo marcar uma reunião comigo, porque eles já tinham construído o produto, já estava tudo feito, usando o LangFlow, e precisavam tirar uma dúvida comigo e tal. Eu falei, sabe, foi uma parceria, mas Sim. orgânica com a Sim. maior empresa do mundo. Você não foi lá bater na porta deles, eu usa meu produto. Exatamente. Que legal. A qualidade do produto, sem dúvida, também tem um impacto relevante, né? Só porque se não Isso. funcionasse, a galera não usava. Exatamente. E o design, a gente é elogiado toda vez. Igual falei de novo que eu estava lá na NVIDIA GTC, e todo mundo elogiava. Todo mundo falava, cara, esse é o melhor design. Muitas empresas enormes que eu conversei lá, o pessoal, olha que essa aqui é a lista de produtos que a gente avaliou, a gente escolheu o LangFlow. Um dos motivos é o design, sabe? Por causa desse, agora a gente tem um time de designers que, nossa, eu e o Rodrigo, o sócio, a gente pira neles porque todos os produtos, a gente gosta de sintetizador, música, essas coisas, né? Os produtos que a gente olha, a gente pegava e ficava compartilhando foto um pro outro, olha que lindo, bem que o LangFlow podia parecer isso, ou não sei o que, assim. Eles gostam dos mesmos produtos. Então encaixa perfeitamente o design Eles entendem deles. o que vocês estão pensando e traduzem em design, né? Sim. Isso é fantástico. Quando dá esses matches assim, bacana. Mas, Gabriel, papo maravilhoso nosso. Correu rapidíssimo, tá? Então a gente está se aproximando do final. Mas antes de terminar, a gente tem uma tradição aqui no podcast que é desenvolvedor, pessoal da tecnologia tá sempre pra lá e pra cá de mochila, né? Eu vi que você chegou de mochila e a gente sempre pede para saber se você tem alguma coisa na mochila, e aí não precisa ser a mochila física, pode ser uma mochila metafórica e tal, para deixar para nossa audiência. Se tem uma indicação de livro, de filme, de alguma coisa que você ache interessante, que queira indicar para nossa audiência aqui, que pode ter a ver com o tema de open source, startups, IA, você que escolhe. Olha, não tem muito a ver, mas eu vou indicar um livro que eu não tenho ele, porque toda vez que eu tenho e eu encontro alguém que não leu, eu dou. Você presenteia. Eu falo, toma, é seu, vai ler. Que chama Siddhartha, é do Hermann Hesse. Certo. E Siddhartha parece que é o Buda, mas não é. Eu não posso dar muito spoiler. O livro é minúsculo, acho que tem 150 páginas. Ah, leiturinha rápida, boa, aquelas. Na real, eu ouço muito audiolivro, né? Aí eu ouvi o audiolivro do LibriVox, porque ele é um livro antigo, então ele é domínio aberto. E era um senhor lendo, e aí sabe como é aquela coisa daquele cara lendo aquela história, e você vai ouvindo como se ele estivesse do seu lado contando a história. Cara, sem zoeira. Esse livro, ele era muito dado de presente pra pessoa que tava se formando e tal, porque ele tem muito ensinamento nele, sabe? Sim. Ensinamento de vida mesmo. Você entender que não tem certo e errado, de que tem hora que vai dar errado mesmo, tem hora que vai ser difícil, tem hora que vai ser fácil, não é culpa sua, a vida é assim, sabe? É muito, muito, muito bom. É difícil pra mim não indicar esse livro pra ninguém. Eu dou presente foi de aniversário. transformador. Sim, foi transformador. Que legal. Bom, Gabriel, foi um prazerzão te receber aqui. Muito bacana. E pra galera que quiser, por exemplo, saber mais, se conectar com você, ou até, a gente já deu aqui o langflow.new, mas quiser trocar uma ideia direto com você, sem passar pelo suporte do Langflow, tem algum contato? Você é da rede social? Como é que a galera pode fazer? O Gabriel Luiz com Z, em quase todas as redes sociais. No LinkedIn é Gabriel Almeida. Certo. É o único lugar que não é Gabriel Luiz. É o Gabriel Luiz? É porque é o Gabriel Luiz. Tem um certo. O no começo. No LinkedIn mas se você busca isso, não aparece. Tem que buscar a Gabriel Almeida. A Gabriel Almeida, você vai ver um de camiseta vermelha lá, sou eu. Muito bacana. E para você que nos acompanhou até agora, fica também o convite para seguir a gente no Spotify. A gente toda quarta-feira, às 18 horas, tem episódio novo aqui. E também nós temos o nosso canal no YouTube, se você quiser ver esse papo em vídeo. E a gente tem também os cortes, que é aquelas pílulas de conhecimento, de pedaços do podcast, que você pode encaminhar para um amigo, para um colega de trabalho, para chamar a atenção dele para um assunto que é da tecnologia, trazer ele para a área. Você vê, depende, a pessoa ainda não decidiu o que quer fazer da vida. O Gabriel acabou de dar um ótimo testemunho para a gente aqui sobre, né, nem tudo, né, que quando você acha que tudo está perdido, talvez as coisas estejam só começando, né, Gabriel? Isso. E, obviamente, eu deixo o convite para você de nos encontrar aqui no nosso próximo episódio. Até lá. Tchau! Tem tempo para pergunta? Eu tenho
Pergunta, o podcast oficial do TDC.